Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. A vida do homem que marcou a humanidade. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quais as lições ele deixou como homem? O que ele ensinou como Deus? Por que foi necessária uma morte tão cruel e humilhante? Quem é Jesus? Reflexões, perguntas que não se calam dentro de nós. Pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. E hoje você confere a edição especial do Minas Brasil Notícias, Paixão de Cristo. E o nosso entrevistado é o escritor, o Tarzan Leão, e nós vamos entender em que contexto ocorreu a Paixão de Cristo e quais as consequências da morte e ressurreição dele para o mundo. Tarzan, seja bem-vindo aqui ao Minas Brasil Notícias. Muito obrigado, sempre uma alegria e um prazer muito grande estar aqui na TV Minas Brasil e de modo especial hoje num programa que vai tratar de uma pessoa importantíssima, a pessoa que marcou e dividiu a história do mundo entre antes e depois dele, que é Jesus Cristo. Então é muito bom falar de Jesus Cristo. É sempre bom falar de Jesus Cristo. Com certeza. Tarzan, nós vamos começar então pelo contexto da vida de Cristo, né? Qual era o contexto histórico, político e social, o que acontecia no mundo nessa época da vinda de Cristo, Tarzan? Olha, era um contexto muito turbulento. Naquele momento, o que nós compreendemos como Palestina, onde está o Estado de Israel hoje, né? E a própria Palestina, ali era domínio romano naquele período. Roma já dominava há algum tempo e era um período que estava muito complicado, muito difícil. Há pouco antes da morte, do nascimento de Jesus Cristo, houve uma grande revolta de escravos naquela região, liderada por Espartacos. Então, assim, dezenas de milhares de revoltosos foram mortos, foram crucificados. E mesmo na região onde Jesus Cristo viveu, que foi entre a Galileia e a Judéia, ele viveu mais na Galileia, mas também na Judéia, havia naquele momento, além de uma crise política, já havia, do ponto de vista dos judeus, uma resistência muito grande ao Império Romano. Então você tinha grupos que hoje nós classificaríamos de grupos terroristas, muito parecido com o terrorismo, que era um grupo de zelotes que fazia ações armadas contra o Império Romano, contra os seus dirigentes. Então havia um certo tensionamento político e social. Do ponto de vista econômico, os judeus eram dominados e esmagados pelo Império Romano porque tinham que pagar impostos. Então você tinha uma classe social muito abastada, aquelas pessoas que estavam ao lado do Império Romano, e grandes massas populares de gente muito pobre que estava à margem da sociedade. Então havia um tensionamento muito grande. E os judeus, por sua parte, esperavam ansiosamente que se cumprissem algumas profecias que diziam que o trono, o reino de Davi seria restaurado. Ou seja, Deus mandaria um Messias para restaurar o trono de Davi. É nesse contexto que aparece essa figura fantástica, que é a figura de Jesus de Nazaré, e que vai gerar tanta controvérsia naquele momento. No decorrer da entrevista nós vamos poder falar que controvérsias foram essas que ele provocou naquele meio onde ele viveu. Mas foi um momento de tensionamento esse que Jesus Cristo veio, né? O seu nascimento, que nós sempre imaginamos que ele nasceu há 2016 anos, vamos dizer assim, mas na verdade o seu nascimento foi no ano 4 a 5 antes da era cristã. Porque houve um cálculo errado. O nosso calendário foi calculado errado, né? Então ele nasceu 5 anos antes da era cristã, que é marcada pelo seu nascimento. Então foi um momento assim meio conturbado naquela região. Então nós estaríamos em 2020, então. Isso aí, exatamente. Interessante, Tarzan. Tarzan, por que foi necessário, então, a vinda de Jesus à Terra? Olha, o primeiro anúncio na Bíblia sobre a vinda de um Salvador, digamos assim, embora isso não seja muito claro neste sentido, é no livro de Gênesis,
Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus anuncia para Adão, ele já faz ali um primeiro pacto, digamos assim, que vai mandar alguém que vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente, entenda-se, Satanás. Ela representa Satanás. Alguém que viria para esmagar aquele poder que se sublevou contra a ordem divina. Então é a partir daí que tem um primeiro anúncio. Depois, toda a Escritura, toda a Bíblia, todos os 39 livros do Antigo Testamento vão apontar para a vinda de um Messias, para a vinda de Jesus Cristo. E aí, nesse período, nós temos algumas pessoas que nós chamamos de tipos de Cristo, né? Por exemplo, Moisés é um tipo de Cristo. Ele tira os judeus do Egito, da escravidão, e leva para a terra prometida, né? Então, era necessário que viesse um Salvador para restaurar essa humanidade perdida. Nós vamos ver na carta de Romanos e noutros textos como Hebreus que Jesus Cristo então vai ser apontado como o novo Adão. Nós tivemos um primeiro Adão que levou a humanidade ao pecado e nós teremos então na pessoa de Jesus Cristo o segundo Adão que vem nos libertar do pecado. Então era necessário que ele viesse. Não havia outra forma de haver da humanidade ser redimida de seus pecados, senão pela vinda de Jesus Cristo, que vai ser então anunciada essa vinda em toda a Escritura. Os salmos apontam para a vinda de Jesus Cristo, o profetismo e mesmo os primeiros 5 livros da Bíblia. Tá certo, então eu te pergunto também quais os principais ensinamentos, né, espirituais, sociais, pessoais, passados por ele durante aí a caminhada de Jesus pela Terra. Olha, Jesus Cristo, ele, pelos evangelhos, nós temos notícias, né, de que o seu ministério durou 3 anos. É Lucas, quando a gente lê o evangelho de Lucas e o de João, a gente sabe isso, porque Lucas diz que o ministério dele começou quando ele tinha cerca de 30 anos, e depois de iniciar desse ministério, o evangelho de João relata 3 festas da Páscoa que Jesus Cristo está em Jerusalém. Então são 3 anos, 33 anos. Nesses 3 anos de ministério, nós pensamos, primeiro, ele traz um grande ensinamento, que é uma promessa de vida eterna. Essa é a grande mensagem de Jesus Cristo. A despeito de tudo mais que ele falou e pregou, essa é a grande promessa. O que é que a Bíblia vai dizer, e isso é muito claro na Escritura? Que todo aquele que crer em Jesus Cristo, que professar que Jesus Cristo é o seu Senhor, e aquilo for feito mesmo do fundo do coração, do mais profundo da alma, essa pessoa estará salva. Ponto final. Sem que ela precise fazer nada. Você não precisa ser melhor nem pior do que outra pessoa. Você não precisa se esforçar. A salvação é fruto da graça de Deus. Essa é a primeira grande mensagem espiritual. Mas Jesus Cristo traz também na sua mensagem, ele tem um escopo social muito forte. Primeiro, ele vai se identificar com os marginalizados. Jesus Cristo, por exemplo, ele não foca sua mensagem em Jerusalém, nem no templo, nem no sinédrio, que era a classe sacerdotal da época, mas ele vai focar o seu ministério principalmente às ovelhas perdidas de Israel. Então Jesus Cristo traz, não há como uma sociedade que verdadeiramente crê e que se entrega ao Senhor Jesus Cristo permitir que haja tantas diferenças sociais, tantas diferenças entre ricos e pobres, tanta opressão das pessoas. Então, o legado social é muito grande também da mensagem de Jesus Cristo. Ele toma uma posição clara à medida que ele, por exemplo, chama para o seu grupo de apoio os 12 homens simples, trabalhadores, tendo ele mesmo sido um trabalhador, um artesão. Esse é um dos problemas que os judeus não vão acreditar que ele é o Messias, porque eles esperavam que o Messias, o restaurador do trono de Davi, tivesse nascido já num berço de ouro, filho de uma família nobre, rica, da descendência de Davi. Para surpresa de todos, ele nasce de um casal pobre, um artesão simples, uma mulher simples. Ele nasce então entre os pobres, entre os excluídos, porque os pastores eram excluídos do judaísmo. Ele nasce, então ele já toma uma posição muito clara de que lado ele está
questão. Evidentemente que no plano da salvação não há diferença entre pobres e ricos. A salvação é para todos. Isso é muito claro na Escritura. Mas ele tomou um lado. Então, a opção por Jesus Cristo também nos move a olhar para estas classes oprimidas de uma maneira diferente. Olhar com o olhar de Jesus Cristo, de compaixão. Então as lições são enormes. Esse homem foi, de fato, muito mais revolucionário, essa é uma palavra desgastada, mas muito mais revolucionário do que qualquer revolucionário que a história tenha produzido. Tá certo. O Tarzan, mesmo deixando aí de lado os princípios religiosos, né? Quem foi Jesus Cristo como o homem, né? O que ele fez e como agiu como homem nas situações aí corriqueiras do dia a dia. Ele foi um homem normal, sentiu raiva, sentiu fome, sentiu dor de cabeça, dor de dente. Se houvesse Aedes aegypti, provavelmente teria tido dengue em algum momento de sua vida, porque aquela região também era muito pobre, né? E essa doença é muito característica de países pobres. Então, ele viveu, teve uma vida normal como homem. Trabalhou, precisou trabalhar para se sustentar, né, na oficina de seu pai. E então ele viveu como homem, mas era Deus. Nunca perdeu sua dimensão humana. Existe uma frase muito bonita de Jesus Cristo que diz o seguinte: humano assim, só Deus. Ele era tão humano na sua humanidade, por mais que isso pareça uma tautologia ou uma redundância, mas ele era tão humano na sua humanidade que alguém só é tão humano daquele jeito se for o próprio Deus. Porque nós não conseguimos ser tão humanos como ele mesmo era. Então, era um homem como tantos outros que existiram em sua época. Um homem fenomenal, maravilhoso realmente. E um homem que arrebanhava multidões, que tinha um poder de persuasão muito grande. E que conhecia muito de geografia, agricultura. Quando a gente lê as parábolas de Jesus, vê o quanto ele conhecia de tudo isso. Então ele sacava de muita coisa e utilizava tudo aquilo em favor dele. Vai pregar na beira da praia, ele fica aqui na água e o povo do lado de lá, porque o vento vem de cá e leva a palavra dele para que todos possam ouvir. Do contrário, o vento tirava a palavra dele. Vai pregar no monte, porque no monte você vai ser beneficiado pelo eco, né? A palavra vai e volta, circula e todo mundo escuta. Então, ele entendia essas nuances, porque só um homem poderia resgatar o próprio homem do seu pecado. Então, ele precisou ser homem, nascido de mulher. Tá certo. Nossa edição especial Sexta-feira Santa vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta destacando os momentos que antecederam a paixão de Cristo. Não saia daí. Estamos de volta com a edição especial Paixão de Cristo, entrevistando o evangelista, o Tarzan Leão. Tarzan, no primeiro bloco, nós falamos da vida de Jesus, seus ensinamentos, né? Vamos agora destacar o que o dia de hoje nos leva a refletir. A crucificação. Quais os principais momentos que marcaram esse dia, Tarzan? Esse foi um dia muito tenso na vida daquele grupo, né? Apenas aqui relembrando, né? Jesus Cristo chega em Jerusalém no domingo, primeiro dia da semana, para passar ali a semana da Páscoa. Eu disse que ele passa 3 Páscoas depois de iniciado o seu ministério. Essa é a terceira Páscoa que ele vai para passar em Jerusalém. E ele entra em Jerusalém, no que nós chamamos de Domingo de Ramos. Ele entra e é recebido, saudado pelo povo como o rei. O povo diz hosana, coloca mantos, panos. A igreja romana faz essa representação todo ano, uma coisa muito bonita, né? Enfeita as ruas, saem em procissões, né? Ou procissão. As pessoas no centro histórico aqui de Paracatu, mas em outros bairros também fazem isso, enfeitam suas casas, colocam ramos, pintam, desenham, alguns lugares desenham o chão. Isso é para relembrar esse momento dessa entrada triunfal. Isso é muito bonito, como uma representação desse momento. É algo bonito, eu gosto de ver, né, gosto de assistir, é belíssimo esse momento, porque ele nos remete àqueles instantes de Jesus Cristo. Ele fica então em Jerusalém e ele vai para a morte, ele sabe disso.
Ele tem consciência disso. Fica ali em Jerusalém, então, segunda, terça, quarta, pregando, vai ao templo, ele prega, ele conversa com as pessoas, visita as pessoas. E aí, na quinta-feira, a coisa tensiona mais ainda. Na quinta-feira, ele pede, então, que seus discípulos consigam um ambiente e conseguem o cenáculo para ele preparar a Páscoa, a última Páscoa, que é também naquele dia que ele vai instituir a ceia, né? E aí ele passa essa última Páscoa com os discípulos. É nessa última Páscoa que Judas, à mesa, sai para traí-lo. Alguém que convivera com ele durante pelo menos 3 anos durante o seu ministério, mas que provavelmente Jesus Cristo já o conhecia antes. Ele não foi uma escolha fortuita, né? E esse homem então sai, reúne-se com um grupo de sacerdotes do Sinédrio e vende Jesus Cristo por 30 moedas de prata. Essa venda já havia sido anunciada pelo profeta Zacarias, que ele seria vendido por 30 moedas. E então Judas vende. Quando encerra aquela ceia, ele sai com os 11, vai para o Jardim das Oliveiras, mas quando ele se recolhe mesmo em oração, ele leva consigo Pedro, Tiago e João, que são os que sempre estão muito próximos durante o seu ministério. E ele passa quase a noite inteira em oração, chorando. Não é muito se eu disser desesperadamente, porque ele sabe o que lhe vai acontecer. Lucas diz que o seu desespero foi tanto que ele suava como gotas de sangue. Lucas não diz que ele suou sangue, diz que ele suava como gotas de sangue. Mas cientificamente, condenados à morte, pessoas que vivem momentos extremos de sua vida, podem suar e no suor exalar sangue. Isso é possível, inclusive do ponto de vista médico. E ele então ora, ele pede a Deus: ô meu Pai, se puder, mude essa realidade. Ela é muito dura, porque ele sabia o que ia lhe acontecer. Mas ele se entrega e diz: contudo, que seja feita a tua e não a minha vontade. Porque ele sabe que a vontade de Deus haveria de ser cumprida. Porque ele sabia que para resgatar a humanidade perdida, para resgatar a mim, a você que nesse momento nos assiste, o Senhor Jesus Cristo teria que morrer, ter aquela morte de cruz, padecer tudo aquilo. Ele padeceu por você que nesse momento está ouvindo. Por incrível que pareça. Você que está assistindo essa entrevista, ele morreu por você. Pelos seus pecados, pelos meus pecados. Pelos pecados da humanidade inteira. Pelos que eu cometi e pelos que eu ainda irei cometer. Ele já pagou tudo isso. Quando chega então madrugada, ele é preso. Judas vem, lhe dá um beijo. Esse beijo não há nada de extraordinário. Essa é a maneira, ainda hoje, como no Oriente, os homens se cumprimentam. Houve uma reunião do Sinédrio, que era o grupo que tomava essas decisões. 2 reuniões. Uma reunião à noite, que não poderia acontecer. O Sinédrio não poderia se reunir à noite. Não podia jamais tomar uma decisão daquela magnitude, ou seja, condenar alguém à morte. Faz isso. De manhã, Jesus vai ser preso. De manhã, ele vai se submeter a outra reunião do Sinédrio, na verdade, para dar legalidade àquilo que havia feito à noite. Vai ser interrogado, vai ser humilhado, vai sofrer profundamente. E depois, como naquele momento era o Império Romano que dominava politicamente a região, os judeus não podiam executar nenhuma sentença de morte. Jesus Cristo vai ser acusado de 2 crimes. 2 crimes. O crime de insurgir-se contra o Império Romano e o crime de blasfemar contra Deus. O crime de blasfêmia, a pena prevista era o apedrejamento. Mas os judeus não podiam executar uma sentença de morte. Entregam ele então ao braço secular para que isso seja feito. Ele primeiro vai para Pilatos. Durante o interrogatório, quando Pilatos sabe que ele tinha, durante maior parte do seu ministério e de sua vida, tinha sido na Galileia, ele sai da responsabilidade dele e joga Jesus Cristo para Herodes, que era quem governava a região onde Jesus Cristo vivia.
Mas Herodes devolve novamente a Pilatos. Nos textos bíblicos nós vemos claramente que Pilatos diz 3 vezes, 4 vezes em Lucas, que não vê nele crime algum. Mas os judeus dizem, não, ele deve ser morto. Ele faz então o último recurso, apresenta, na Páscoa era tradição libertar um preso, ele então apresenta Barrabás, que alguns manuscritos antigos trazem até o nome de Jesus Barrabás, Yeshua Bar-Abás. Bar quer dizer filho em aramaico, e Abá é pai, filho do pai. Barrabás quer dizer filho do pai. E esse Barrabás não era um ladrão de galinha, ele era acusado de homicídio e de insurgir-se contra o Estado. Eu falei no início da entrevista de um grupo político, terrorista, vamos dizer assim, que lutava contra o Império Romano, que eram os zelotes. Muito provavelmente, se Barrabás não fosse um zelote, mas ele comungava das ideias políticas daquele grupo. Enfim, Jesus Cristo é finalmente condenado e a pior de todas as penas, que é a morte de cruz, que era essa a maneira que o Império Romano usava para executar os bandidos de alta periculosidade, porque também era uma humilhação. Era uma pena tão humilhante que um cidadão romano não podia ser condenado à pena de morte, só os não romanos. Ele então é condenado a essa pena de morte na cruz, que não um cidadão romano não podia, e foi uma morte terrível, como relata os evangelhos. Como o cinema, talvez o filme Paixão, de Mel Gibson, seja o que retrate com mais realismo essa morte de Jesus Cristo. Ele então, na sexta-feira, que hoje nós nos lembramos, nos recordamos, né? Ele na sexta-feira então é morto na cruz, uma morte terrível, porque o morto morria geralmente a pessoa morria por asfixia, né? Ficava pregado ali, ia faltando respiração. Alguns ficavam 2, 3 dias para poder morrer. Um dia ia depender da preparação física, vamos dizer assim, do condenado. E outro detalhe é que os crucificados, geralmente os seus corpos tinham que ficar pendidos na cruz até ser destruído pelos abutres, apodrecer ali mesmo. Jesus Cristo, alguns casos tinha sepultamento, é o do Jesus Cristo. José de Arimateia era um homem com posses, influente, que conversa com Pilatos e consegue a liberação do corpo do Senhor Jesus Cristo na sexta-feira, aí por volta de 4, 5 horas da tarde, para fazer o sepultamento antes das 6h15 da noite, porque a partir de 6h20 ele não poderia mais ser sepultado, porque já era o Shabat, o sábado judeu, que tudo para, nada pode acontecer naquele dia. Então, ele vai às pressas, consegue a liberação e sepulta o Senhor Jesus Cristo, então, na sexta-feira. Foi um dia terrível, de grande dor, de grande sofrimento para Jesus Cristo. Então, ele padeceu, sofreu tudo isso por amor a nós. Ele morreu pelos seus, por cada um em particular. Isso é fabuloso, porque nós não queremos nos sacrificar por ninguém. Nós não queremos abrir mão de nada por ninguém. Quantos casamentos, João Paulo, que se desfazem, o marido e a mulher se amam, mas o casamento se desfaz porque entra em conflito, porque nenhum quer abrir mão de nada em função do outro. A vida é sempre de renúncias. Ele renunciou naquele momento à sua própria divindade, ao seu próprio poder divino, que podia mudar tudo aquilo com um estalar de dedos, desceriam centenas de milhares de anjos para lutar em seu favor. Mas ele renunciou a tudo isso, esvaziou. Então, eu penso que esse sofrimento, tudo isso que ele viveu, além de ter esse grande transfundo que é a nossa salvação, ele também nos ensina que nós também precisamos levar uma vida de renúncias alegremente, sem depois ficar passando, né? Devolvendo, eu renunciei isso e isso por você. O Senhor Jesus Cristo não diz isso pra gente. Estás aí prosseguindo com a nossa entrevista, quais são as religiões que aceitam e creem em Jesus? Olha,
primeiro, estão todos dentro do âmbito do cristianismo, né? Só para fazer uma distinção, foi bom você falar assim, porque geralmente a gente fala isso de religiões. Não. A religião cristã é uma só. A religião cristã é uma só. Agora, dentro do cristianismo, existem subdivisões. Você tem a Igreja Católica Romana, né? Você tem a Igreja Católica Romana, você tem a Igreja Católica Ortodoxa, que está no Oriente, por exemplo, na Rússia tem ortodoxos, Síria, Grécia, prevalece a Igreja Ortodoxa, que se separou da Igreja de Roma em 1054. E você tem, depois disso, as igrejas protestantes, ou históricas, e as igrejas evangélicas modernas. Todas essas professam a fé em Jesus Cristo. Esse é um ponto comum a todos nós. Católicos romanos, católicos ortodoxos, protestantes históricos e evangélicos modernos, entre eles os pentecostais e neopentecostais, todos creem que Jesus Cristo todos temos o mesmo credo. Pra você ter ideia, todos cremos que Jesus Cristo é Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria, que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia. Isso aqui é comum a todas as religiões cristãs. Agora você tem o islamismo, que o Alcorão menciona Jesus Cristo, eles creem em Jesus Cristo, mas não como Salvador. Jesus Cristo é apenas um profeta para os muçulmanos. Ele é citado no Alcorão, que é o livro sagrado do islamismo. Então, essas são as religiões que professam Jesus Cristo como o seu Senhor. Só essas. Você tem, por exemplo, o judaísmo ainda espera um Salvador, ainda espera um Messias. Os judeus não creem que aquelas profecias se cumpriram com Jesus Cristo. Esses judeus de hoje. Os que creram foram aqueles de outrora, daquele grupo de Jesus Cristo ali, eles creram, outros não. Mas então são os católicos, romanos e ortodoxos, os protestantes tradicionais ou históricos, que são presbiterianos, luteranos, né, anglicanos, entraria aqui, e os evangélicos ou pentecostais. Todos esses creem que Jesus Cristo é Filho de Deus, que nasceu da Virgem Maria e que ressuscitou ao terceiro dia. E como Jesus lidou com as pessoas que aparentemente o decepcionou a caminho da crucificação? Este é o tema do nosso próximo bloco. Então sai daí, a gente volta já já. E neste bloco, o nosso assunto é o momento de transição. Temos 3 eventos tendo Jesus como principal personagem, como ele lidou com cada um deles. Primeiro, a traição de Judas. Quem era Judas e o que Judas fez? Judas era um dos 12, ou seja, era um dos que estava ali no grupo próximo a Jesus Cristo. E nós somos informados de que ele era, inclusive, o que lidava com a economia do grupo. Ele era o tesoureiro do grupo apostólico. Esteve com Jesus o tempo inteiro, mas não era de Jesus. Você ainda hoje tem muita gente que está na igreja, que nasceu, foi batizado, fez crisma ou fez profissão de fé e não é de Jesus. Está ali, a gente nem sabe por quê, nem ele mesmo. Então Judas estava ali no meio e ele o traiu, ele vendeu Jesus Cristo. Isso é terrível. Nós falamos antes, ele vende Jesus Cristo por 30 moedas. Esse era o preço que era comercializado um escravo naquele momento na Palestina. Então vendeu Jesus pelo preço de um escravo. Um homem terrível, um homem mau, um homem que ainda convivendo com Jesus Cristo, entregou sua vida a Satanás, ao poder do maligno, ambicioso, movido por ambição. O segundo ponto, a decepção, se assim podemos dizer, de Pedro. Isso, Pedro, ele traz Jesus Cristo, Nós somos informados de que ele nega Jesus Cristo por 3 vezes. Ele nega Jesus Cristo está sendo já julgado e ele fica ali próximo e as pessoas, escuta, você é um deles. Jesus Cristo já havia predito isso. Jesus Cristo havia predito. E os evangelhos nos informam que na terceira vez que Pedro negou Jesus Cristo, que o galo canta,
o Senhor Jesus Cristo olhou para ele, os olhares se cruzaram. E Pedro então foi movido de profunda tristeza, de profundo arrependimento, e sai dali e se arrepende. Isso não foi surpresa, porque Jesus Cristo já havia predito. Jesus Cristo não foi pego de surpresa nem pelo evento Judas, nem também pelo evento Pedro. E encarou isso com muita normalidade. Por isso que ele precisava ser homem. Ele foi homem. Ele viu na quinta-feira, um dia antes, o sofrimento no qual ele estava envolvido, quando a vida dele estava em risco, e ele sabia que Pedro tinha medo de, naquele momento, ao ser identificado com Jesus Cristo, ter também o mesmo fim, e Pedro não estava pronto para isso ainda. Depois ele será preparado para o martírio, mas não naquele momento. Então Jesus Cristo agiu com o seu coração compungido e perdoou e compreendeu aquele homem fraco que mais tarde daria a vida por ele. É assim que ele compreende quando nós o traímos, quando nós prometemos que não faremos isso ou aquilo e fazemos do mesmo jeito. Ele conhece e ele clama e intercede ao Pai por nós, porque ele provou na própria carne o que é ser humano. Terceiro, Tazão, desapontamento dos discípulos, né? O que fizeram aí os discípulos? Enquanto Jesus agonizava em oração, eles dormiam pesadamente? Isso. E depois fogem. Esse é um texto também, esse é um momento também que o profeta Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento, o profeta Zacarias também profetizou sobre isso. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus Cristo, enquanto estava orando, enquanto estava vivendo aqueles últimos momentos de muito tormento, de muito sofrimento, pede aos seus amigos próximos, íntimos, orem para não cair em tentação. E quando chega, eles estão dormindo. E chega outra vez, estão dormindo. Claro, eles estavam dormindo também porque eles estavam exaustos. E muitas vezes o tensionamento, o medo, a adrenalina, em vez de nos deixar agitados, provoca um profundo sono. De vez em quando nós temos notícias de ladrões que são surpreendidos em residências dormindo. Vai roubar uma casa, senta no sofá e dorme. Como que um ladrão pode fazer isso? Porque ele está movido de grande emoção, de forte emoção, então o organismo reage de várias formas. No Senhor Jesus Cristo foi orar por ele, pela humanidade, para entender e aceitar os desígnios de Deus com tranquilidade. Os discípulos foram então tomados daquela tensão e caíram no sono. Jesus Cristo também sabia disso. Ele sabia que quando ele daqui a pouco vai ser preso, ele sabia que eles iam todos se dispersar, porque ele conhecia as Escrituras e Zacarias já havia predito que ferirei, Zacarias 13, 9, se eu não me engano, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então, ele estava cumprindo as Escrituras. A gente precisa entender que Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras. Então, tudo o que acontecia, ele sabia por que estava acontecendo e sabia o que ia lhe acontecer. E em instantes, voltamos para destacar a importância e os ensinamentos da crucificação de Jesus. Não saia daí. Estamos de volta e no último bloco nós vamos falar sobre a morte de Jesus. Tazan, depois de abordarmos aí essa situação da morte de Jesus, da sexta-feira, você muito bem disse, o contexto da morte de Jesus. Agora eu te pergunto, era necessário Jesus morrer? A morte de Jesus? Essa é uma pergunta muito profunda, João Paulo. É uma pergunta que não quer calar. Era preciso. Deus não podia simplesmente perdoar os pecados da humanidade inteira sem sacrificar o seu próprio filho? Não. O que é que nós vemos? Já no Antigo Testamento serão oferecidos sacrifícios como perdão de pecados. A carta de Hebreus vai dizer que é o sangue, que tem que ter o sangue para haver a remissão de pecados. Mas por que então foi necessário Jesus Cristo? No Antigo Testamento você tinha a morte de bodes e carneiros e outros animais para a remissão de pecados. A pessoa pecava,
De tempos em tempos você ia no templo e levava um animal para o sacerdote sacrificar pelos seus pecados, os pecados de sua família. A palavra hebraica que é usada no Antigo Testamento para esse ato vai dizer o seguinte, que aquele animal cobria os seus pecados. Cobria. Bom, é mais ou menos numa linguagem comum dizer o seguinte, varria os pecados para debaixo do tapete, mas você continuava com eles. A gente precisava de uma morte, vamos dizer assim, por mais duro que seja dizer isso, que de fato perdoasse, lavasse, limpasse o nosso pecado. Isso tinha que ser feito por um homem, porque foi através de um homem que entrou o pecado. Mas um homem, por si só, não tinha esse poder. Tinha que ser o próprio Deus. Interessante, Jesus Cristo, nós dizemos que ele tem um triplo ofício. Ele é sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele oferece então o sacrifício. Os sacerdotes no Antigo Testamento ofereciam sacrifícios, mas sempre tinham que renovar esses sacrifícios, né? Porque você pecava e tinha que de novo cobrir aquele pecado. Jesus Cristo é o sacerdote que se oferece a si mesmo como sacrifício. Em se oferecendo a si mesmo como o Cordeiro de Deus por excelência, todos os demais apontavam para ele no Antigo Testamento, aí ele pagou toda a nossa dívida. Só ele tinha poder de fazer isso, porque só ele é filho de Deus, só ele é o próprio Deus. Então ele pagou, ele não cobriu os nossos pecados como no Antigo Testamento. Ele apagou, ele lavou. Por isso que era necessário que ele viesse, que cumprisse todas as profecias messiânicas, que viesse, que morresse, que tivesse uma morte de cruz, para que nós pudéssemos então gozar da companhia de Deus, da salvação que recebemos de graça do Senhor Jesus Cristo. Então não existia outra forma. Por quê? Isso eu não sei, porque Deus, no seu sábio conselho, assim instituiu. Esse é um mistério que nós só vamos saber quando chegarmos na glória, depois da ressurreição, da segunda vinda. Aí eu vou perguntar essas questões que me inquietam. Tá certo, você falou da morte de Jesus que era necessária, vamos falar então da ressurreição, né? A ressurreição, Tarzan, ela passa que mensagem, né? Porque ouvimos dizer tanto que ainda hoje é necessário refletir sobre a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Olha, vamos para os fundadores das grandes religiões aqui, alguns deles. Moisés, que é o fundador da religião judaica, como a gente entende a religião judaica, porque Moisés é quem escreve os primeiros cinco livros da Bíblia, lança as bases. Moisés não ressuscitou. Morreu e foi enterrado, a gente nem sabe onde ele foi sepultado. Maomé, que fundou o islamismo, morreu, foi sepultado, não ressuscitou. Buda, do budismo, não ressuscitou. Os budistas creem na reencarnação. Por exemplo, eles dizem que o Dalai Lama é uma das reencarnações de Buda. E então, primeiro, essas religiões todas são assim. Você só vai ter notícia de um fundador de religião, digamos assim, que tenha ressuscitado no cristianismo, Jesus Cristo, que ressuscitou. De fato, ele ressuscitou. E a sua ressurreição é a garantia de que a promessa que ele fez, que quem acreditar nele vai ressuscitar, é verdadeira. A mensagem que traz é o seguinte: você que crê, você pode ter certeza absoluta, segura, que você também vai ressuscitar. De que você também, se crer nele, se acredita que ele é seu Senhor, você vai gozar das maravilhas celestes. Essa é a novidade, a grande mensagem da ressurreição. Ressuscitou. Aleluia. Os apóstolos, quando ele morre, eles ficam escondidos. Mas depois que o Senhor Jesus Cristo ressuscita, eles tomam ânimo, força. Ele diz, então quer dizer que agora, aqueles que tinham fugido, Pedro e todos os outros, os 10 que tinham fugido, vão dizer, agora quer dizer que a gente pode se arriscar, que a gente pode anunciar o Evangelho, que ainda que nos preguem numa cruz, ainda que cortem nossa cabeça, como vão fazer com Paulo, ainda que nos lancem às feras dentro do Coliseu em Roma,
eu não vou morrer. Eu tenho a garantia da ressurreição, porque aquele que disse isso para mim, ressuscitou. Eu fui para o seu enterro, eu vi ele morto, eu vi o corpo dele frio, rijo, e vi ao terceiro dia ele ressuscitado, ele sentou, bebeu, comeu peixe comigo na beira da praia, conversou, toquei nele, dei bom dia, dei um abraço, dei um ósculo, um beijo nele. Homem de verdade, de carne e osso. Não há mais nada que seja mais maravilhoso do que isso para a gente. Essa é uma garantia assim fantástica. Algo de fato extraordinário que só Jesus Cristo tem. Nenhum fundador de religião traz essa promessa tão concreta que ele mesmo a tenha cumprido antes de nós, para nos dar a garantia, o selo. Mas aí o mundo sabe lidar e aceitar a importância de Jesus aí para a história da humanidade? Ah, não sabe. Não sabe. Não sabe. Se o mundo soubesse lidar com a mensagem de Jesus Cristo, com o que diz a Escritura, nós viveríamos outra realidade. João Paulo, o problema de Paracatu, a polícia não vai resolver, nós sabemos, se a polícia resolvesse, já teria resolvido. Não é o poder público, não é o prefeito, não é o governador, só há um caminho. Por mais piegas que pareça o que eu estou dizendo, mas só há um caminho, a entrega a Jesus Cristo, porque aí ele muda a sua natureza, ele muda a sua intenção, ele muda você de dentro. Então não dão valor, não acreditam que Jesus Cristo é capaz de provocar essas transformações na minha vida e que, consequentemente, se expandem horizontalmente para a cidade inteira. Não dá valor, infelizmente. João diz, ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Ainda hoje, nós carecemos de pessoas que creiam nessa mensagem e que apostem sua vida, seu futuro nela, né? Larguem tudo o que estão fazendo para ter essa garantia de vida eterna e uma vida segura. Só Jesus Cristo pode fazer essa transformação. Tá certo. E, Tarzan, o que ainda está por vir, né? O que a Bíblia diz sobre a volta dele? Nós estamos vivendo aí um período de transição, poderíamos dizer isso? Estamos vivendo num período de transição. Há muita controvérsia teológica sobre sinais de quando ele vem, se está perto, se não está. Eu não vou entrar nessa discussão porque a gente careceria de um programa só para isso e talvez precisaria de um outro pastor, de um outro teólogo com uma visão diferente da minha para que a gente pudesse discutir o assunto acaloradamente. Mas ele vai voltar. Lá na Ascensão, em Atos, o texto nos diz que uma voz diz, olha, esse mesmo Jesus que está subindo vai retornar, e vai retornar em poder e glória. Ele vai voltar, ele vai retornar. Nós estamos vivendo esses últimos momentos, esses últimos tempos. Pode durar 100, 200, 300, 500 anos? Pode. Mas nós estamos vivendo esses últimos momentos. E Jesus Cristo vai voltar. E ainda que ele não volte agora, ainda que ele não venha em poder e glória ao meu encontro, uma coisa é certa, eu vou ao encontro dele. Porque ninguém é imortal. Você que está aí nos vendo, você sabe que você vai morrer mais cedo ou mais tarde, como eu vou morrer. Então esse encontro com Jesus Cristo é inevitável, não adianta você fugir não. Você foge hoje, não quero, ainda não é hora, eu quero curtir mais quando eu tiver velho vou pensar em igreja. Fique esperto, que você pode morrer antes de ter essa oportunidade. Mas fato é que não tem jeito, nós vamos ter esse encontro. Mas ele vai voltar também em poder e glória e ressuscitar os mortos, vivos e mortos serão julgados, aqueles que não aceitaram Jesus Cristo serão definitivamente condenados e os que o aceitaram vão poder então gozar das maravilhas do céu, que deve ser uma vida muito divertida, muito alegre, muito boa, porque lá tem muita gente boa, música de qualidade, pintura fantástica, só coisa boa, top. Lá no céu é tudo top, não tem música ruim não, só música boa. Então, samba muito bom, choro muito bom, rock muito bom. Não sei se tem funk não, porque o trem é ruim. Mas enfim, deve ter um núcleo de funk no céu também. Eu acho que tem. Eu vou
ficar longe desse núcleo de funk. Eu vou ficar mais perto do povo do chorinho, do samba, da música nordestina, que é o que toca na veia. Se tiver um mas funk, vai é um chegar. funk uma turma boa. Mas se tiver uma turma boa, eu dou uma passada lá só pra criticar. Rapaz, vocês estão perdendo, eu tô lá com a turma do samba, larga isso. Mas enfim, brincadeiras à parte, ele vai voltar e vai instaurar o seu reino e aí nós vamos viver em paz definitivamente. Tarzan, a gente agradece aí a sua participação aqui no Minas Brasil Notícias, edição especial de Sexta-feira Santa. Muito obrigado, para mim assim é sempre muito bom. A gente ficou aqui o tempo todo, olha o tempo, né? Porque esse é um assunto que eu, com certeza, pusesse a TV no ar 7 da manhã e dissesse, vamos conversar até o dia terminar, ia revezando aqui gente para conversar comigo, porque você ia almoçar, ia lanchar, vinha Lilian, vinha Fernando, e a gente ia conversando aqui o dia inteiro, sem problema nenhum. Assunto não ia faltar. Não falta não, Jesus Cristo é tudo. Tá certo. Ele ocupa tudo. Tá certo. Então, o Minas Brasil Notícias, edição especial de sexta-feira, fica por aqui. Um bom feriado para você e até o nosso próximo encontro.